porque estamos num momento meio estranho, né? Não há grandes notícias na política e há a suspeita do Lula estar gaga, ou do Lula ficar gaga, do Lula estar com, vamos dizer, com sequelas do acidente, do Lula eventualmente não ter condições de recuperação. Eu tenho aqui, eu vou ler para vocês, tá? O que está se discutindo no Congresso Nacional, tá? Porque o turma do PT tá falando, não, tá tudo bem, ele vai voltar em público, mas no privado, no sigilo, o papo não é esse, tá? Vocês me derem a... Vou ler aqui, né? Assim, ó. Minha interpretação para tudo o que aconteceu. Lula teve um quadro de hematoma subdural crônico que vinha piorando. Chega num ponto que dá sintomas porque o cérebro fica comprimido. Aí dá sintomas como confusão mental, sinais, blá blá blá. Vai para cirurgia de urgência para descomprimir e drenar o hematoma. Automaticamente se programa a embolização. O Calil, que é o responsável ali, como sempre, fala um monte de coisa para forçar a barra e minimizar o problema que pode ser grave. Tem baixa chance de morte, mas moderada chance de déficit cognitivo. E ao final, dizer que ele vai voltar totalmente ao normal em breve é um escárnio, é um esculacho. E assim, diz que para o cara voltar, se for isso, assim, voltar para valer, atividades, não sei o quê, quase um ano. Caraca, assim, para você voltar bem. Então, o pessoal tá minimizando, mas na prática o Lula não tem uma recuperação fácil. É um senhor de idade, que abusou. Eu tava falando na live, porque assim, virou meme aquele negócio do cara falando no DCM que ele é bêbado, que ele bebia demais, mas sim, ele bebe demais até hoje. Então, essas coisas viram meme, mas o meme assim, ele é cerçado pela realidade. Eu tenho depoimentos de sindicatos do Centrão que se reúnem com ele e falam, cara, o cara tá permanentemente, não é que ele tá bêbado, ele tá altinho, sabe? Ele tá naquela maresia, assim. E aí eu não acho que, assim, vai ser uma recuperação fácil, mas eu jogo aí pra vocês. O pessoal nos comentários tá falando, o Antum, ele vem cantando a bola. Você acredita nos clones? Qual é? Cara, então, galera, a gente tem o nosso programa de notícias lá, o Novos Clássicos Show, e por uma falha de interpretação, parece que as pessoas começaram a assumir que eu agorei o Lula, né? Que eu decretei que ele não passaria dos 80, alguma coisa assim. Que, claro, é um comentário maldoso, né? Parte do público. Mas a verdade é que ele é um velhinho, né, cara? E as pessoas esquecem isso, eu acho que por causa uma curadoria muito forte do PT, que não deixa a gente se lembrar disso, né? Acho que ele é um senhor de 79 anos. Mas em parte também porque ele tem uma pessoa enérgica, né? Tem uma personalidade enérgica. Mas eu acho que é inevitável que o trágico acidente doméstico em casa vai fazer o que vai fazer com a pessoa de idade, né, pessoal? Então... Sim, eu acho engraçado que a gente estava lendo a notícia da Folha de São Paulo de ontem, eles estavam minimizando, falando, não, a chance de recuperar, quase todo mundo que passa por isso fica 100% recuperado e tal. Só que, tipo, eu não sou médico, então... Nem eu. Talvez, sei lá, não saiba do que eu tô falando, mas tem um sangramento no cérebro, né? Isso não parece uma coisa qualquer, assim, não aconteceu nada e tal. Então, e com relação ao declínio cognitivo, é aquela história. Beleza, tem uma altíssima chance de ter um declínio cognitivo. Mas até que ponto um homem de 78 anos já não tem um baita declínio cognitivo com relação ao que ele era 12 anos atrás, que era a última vez que ele estava no governo, né? Então, com relação a consequências para o governo dele, eu vejo vários cenários possíveis. Talvez o mais provável seja meio que o Lula se tornando um Joe Biden, que até certo ponto ele talvez já até seja, entendeu? Já está sendo, né? O papel do executivo no país é uma coisa que vem retraindo uma velocidade assustadora. E acho que qualquer pessoa que vai constatar isso, eu lembro quando eu ainda estava na faculdade, o papo, teoria constitucional ainda era falando de hiperpresidencialismo. Bons tempos. As coisas mudaram, Eu lembro disso. E eu nem sou tão velho assim, vou fazer 25 anos em algumas semanas. E agora, a verdade é que o presidente não apita nada, né? Ele equilibra a conta e olha lá, assim, meio que tem as atividades, as relações internacionais do país e tal. O Lula adora essa parte, né? Ele se sente muito bem quisto. Mas a verdade é que ele já tem apitado pouco. E agora, nesse contexto de declínio cognitivo, de acidente doméstico, de sangramento dentro do cérebro, a tendência é piorar, né? A gente não sabe quem manda de verdade, assim. Quem exerce o poder político no Brasil tem alguns bons palpites, mas a verdade é que não dá para saber 100% quem está mandando, né? Quem está com a faca e o queijo na mão agora. Então... os relatos que quem me davam é que, assim, o Lula... O lance da prisão foi muito traumático pro cara. E, assim, eu já cheguei a falar isso algumas vezes em live, mas a galera me perdoe se eu parecer repetitivo, mas
o Lula, ele formou um grupo palaciano com as pessoas que estavam com ele no período da prisão. Então, o Zanin era um cara muito importante pra ele. A Janja, uma visita íntima, e assim, é real. A Janja esteve com ele, a Janja, ela ficava lá, tipo, bom dia, Lula, e depois, mano, boa noite, Lula. Entendeu? Ela cuidava do pacote completo. E ela, então, assim, teve equipe, o pessoal que fazia segurança, carcereiros ali, que se tornaram depois seguranças dele e foram pra Brasília com ele. Os advogados que participaram da defesa dele. Ou seja, foi formado um grupo ao redor do Lula preso, que por ele ter perdido esposa, ele foi perdendo tudo ali naquele processo. Quando ele sai da cadeia, aquele grupo vira um círculo interno dele. E diz que esse grupo hoje é mais poderoso do que o PT ao redor dele. Então, uma coisa que a gente percebe na imprensa, por exemplo, a Mônica Bergamo, que é meio que porta-voz do grupo do Dirceu, faz vários ataques à Janja, ela fica... é como se a Mônica Bergamo ficasse vocalizando as insatisfações do PT, mas as pessoas não soubessem nominar quem é esse grupo. Só que em Brasília, ela fala, é o grupo que teve com ele na prisão. Então, assim, ele casou com a mulher que estava ali, o advogado dele, que é o Zanin, ele mandou no STF. O Bessias. O Bessias, bem lembrado. Então, foi formado um grupo. Então, é um grupo que não é o grupo do PT. Então essa turma que está no poder não é a turma do PT. O Lula é muito leal ao Haddad, ele considera que o Haddad também foi leal a ele, e aí o Lula tenta manter o Haddad por perto, e imaginando assim, como é que é a cabeça desse cara, esse cara acha que ele fez o maior governo da história do Brasil, e ele tem uma formulinha, faz umas coisas pro povo, vai lá, cuida da economia pro gringo ficar feliz, eu falo as coisas pro povo gostar, e vai, só que essa fórmula acabou. Assim, o Haddad não é o Palocci, o Brasil não é o Brasil daquela época, as coisas mudaram completamente, ele não tem imaginação para nada novo, o que supostamente é novo é a Janja é o woke, uma parada que mais atrapalha do que ajuda. Então, eu acho que esse pequeno grupo ao redor dele, se as histórias batem, é um grupo que não tem a menor ideia de assim, como tirar as coisas da situação. Sim, e muita gente falava a mesma coisa do Joe Biden também, né, que tinha um grupo que... O Joe Biden, pra quem não sabe, é o presidente dos Estados Unidos hoje, né? Só que ele é um senhor idoso, ele tem mais de 80 anos, e ele tava extremamente gaga, assim, famosamente teve debate com o Trump que ele só colapsou, assim, demonstrou ser um idoso, e escancarou a realidade, que não era o Biden que mandava, era só um grupo de pessoas ao redor dele. Aí as pessoas especulam, o Barack Obama, sei lá, o Anthony Blinken, né, que era o secretário de Estado americano. Só que o ponto o que parece é que pra essa corte, assim, muito próxima, o presidente tá ferrado não é necessariamente ruim, sabe? Talvez seja até bom. Então, talvez o Lula tá doente, assim, não mude muita coisa no governo, sabe? Isso é uma hipótese, isso é uma das possibilidades, que é a Joe Bidenização do Lula, que é isso, tipo, a Janja vai continuar fazendo as coisas que ela tá fazendo, o Haddad vai continuar fazendo as coisas dele de economia e etc., e o Lula talvez apareça um pouco menos pra evitar. Se ele realmente ficar mais desgastado, eu acho que mata de vez a possibilidade dele ser candidato em 2026, que aí abre um problema pro PT. Mas eu acho que tem uma discussão mais interessante que vamos supor que o Lula realmente abdique, né? Ou então abdique, ou então morra, como o Antum profetiza. Falso. Eu acho que esse é um cenário mais legal até de se discutir, que é, tipo, não só como seria o possível governo Alckmin, mas eu sinto que abre uma oportunidade de ouro pro PSB meio que roubar o manto de ser o principal partido de esquerda, sabe? Que eles vão meio que ser entregues à presidência da República num momento muito forte, num momento que... Nessa eleição de 2022, o prefeito de esquerda mais popular, pelo menos a minha impressão, foi o João Campos, que é do PSB. Meio que abriria espaço para toda essa ala e eu acho que isso seria uma coisa muito interessante que poderia acontecer, sabe? É engraçado porque o PSB, de certa forma, meio que já está apontando para o futuro mais do que o PT, né? Eu acho que não vale entrar no mérito sobre as forças internas ali do PT, as contradições, mas está propondo para o Brasil Tabata, João Campos, de certa forma, são uma linguagem nova, um projeto de governo, uma visão nova. Até que ponto é verdadeiramente inovadora e necessária assim, para os tempos? Isso é outra crítica. Mas meio que seria uma forma de transição abrupta, né, para o grupo do PSB, que tem uma visão completamente diferente. Eu acho que é mais
Hoje em dia o PSB moderno me lembra muito o Partido Democrata, assim. Não sei se é por causa do treinamento. Você já me falou que... Pode pular minha fala, que eu ia falar isso. Mas é isso. O João Campos e a Tabata Amaral estavam fazendo treinamento, viajando juntos e fazendo treinamento em Nova York. Que é o que o PSDB queria ser. Sim. Que tem tudo a ver com o Alckmin. Sim, tanto que quem anda com essa turma é o Eduardo Leite. Perfeito. O Leite anda com essa turma, o Leite... Quando o Marquesan ganhou a prefeitura de Porto Alegre, é muito engraçado, porque assim, o PSDB pegava um eleitorado de direita, né, um eleitorado antipetista, só que a alma deles é uma alma de centro-esquerda moderninha, a lá Partido Democrata. E você vê isso por dois lugares produtores de inteligência pro PSDB. Uma é a Fundação Ruth Cardoso e outra é uma ONG chamada Comunitas, que participa de administração de cidades. Eu conheci o pessoal da Comunitas, é um pessoal muito bom de administração pública, é inegável. E posto isso, qual é a visão de mundo deles? É uma visão a lá Partido Democrata. Então, toda vez que o PSDB era instado a fazer uma gestão bem feita em algum município, eles apelavam para essas duas organizações que tinham uma série de quadros ali. E essa turma tinha uma visão de que o PSDB deveria apontar para esse caminho, que era, vamos investir cada vez mais em ser um partido à la Eduardo Leite. Esse partido, vamos a gente falar um quadro que teria a cara disso, ou o cara do Canadá, um Justin Trudeau. Uhum. Assim, o PSDB devia ser um Justin Trudeau, mas o eleitorado que o PSDB cativava era um eleitorado que foi votar no Bolsonaro depois. Então eles ficaram esquizofrênicos. Mas o PSB não padece disso, o PSB não se preocupa com essa... Eles não têm essa dualidade. Pois é, e tipo, a linguagem hoje em dia do PT pra mim é muito confusa, porque, por exemplo, tem questões de política externa que você só não dá pra saber exatamente o que tá se passando. O contexto lá da Venezuela e o golpe que acabou se tornando... a fraude presidencial do Maduro, que acabou se tornando óbvia para todo mundo, rolou sinal trocado. O Lula, por exemplo, não fez assim uma passada de pano no primeiro momento, mas ele não endossou a eleição do Maduro. Ao mesmo tempo, o diretório do PT estava fazendo nota conjunta dando os parabéns pela conquista do presidente Maduro. Então, tipo, eu acho que a leitura do núcleo interno do Lula após prisão e núcleo externo é legal. Mas pra mim é mais, tipo, ter um PT mais ideológico com aquele ranço de anos 80. Com Maria do Rosário, Lindbergh. A Gleisi Hoffmann, né? Enfim, essa galera, assim, tem um setor ali. E tem um setor pragmático, tipo, cara, pelo amor de Deus, não dificulta a minha vida, entendeu? Que é meio com o Haddad, sabe? Eu sinto que... O Rui Costa também. Mas não que eles não sejam ruins de roda também. Pois é. E aí fica essa coisa confusa... E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre para onde vai o PT, independente se o Lula vai dessa para uma melhor, fica incapacitado ou whatever. Meio que eu acho que não tem muito futuro, porque a ala que está triunfando é essa ala mais ideológica, sabe? Uhum. Eu acho que quando você vê os quadros que estão sendo absorvidos ao PT, tipo, o tipo de pessoa que está entrando, está engordando o grupo do Lindbergh, da Maria do Rosário, enquanto que aquela visão do Haddad, o Haddad ele é meio uncool mesmo, né? Ele não é... Você não olha pra esse cara, que cara alucinante. Nossa, esse cara é um trovão dentro da garrafa. Não é bem isso. Né? Mas, de qualquer forma, o lado dele atrai mais gente. Então a tendência é o quê? Que o PT vai ficando... Faça um TBT, né? Ele vai ficando mais retrô, ele vai voltando lá pra aquela essência dele do sindicato, dos metalúrgicos, etc. Pelo menos larpeando disso, né? Até que ponto vai ser de verdade. Sim, e... Se você olhar para como está o cenário da esquerda global hoje em dia, a perda do Lula seria uma coisa muito grave, porque nos últimos, 10 anos, um pouco mais de 10 anos, não teve nenhuma figura que foi de esquerda e foi popular, porque ninguém era carismático. Tipo, o último cara de esquerda que realmente motivava alguém a votar era o Obama, talvez o Justin Trudeau, mas agora o povo canadense já odeia o Justin Trudeau. Na Inglaterra, a esquerda era essa esquerda morna, meio PSB, que seria possivelmente o governo do Alckmin. Então, por que eu tô puxando esse assunto? É porque eu acho que tem algumas pessoas de direita que ficam tipo, eu quero muito que o Lula morra. Enfim, eu acho mórbido falar isso, mas algumas pessoas acreditam nisso. Eu quero que o Lula morra porque vai entrar o Alckmin vai ser igual o Temer. Eu tenho minhas sérias dúvidas até que ponto ele seria igual ao Temer. Não vai. Eu tô nessa. Não vai. Não vai. Talvez seja até melhor pra esquerda de forma geral. Que o Alckmin... Não, que o Alckmin... pensando em antifragilidade. Mas o ponto é, se o Alckmin fosse um Keir Starmer da vida, que o Keir Starmer ele é o cara do Labour, ele é extremamente impopular, ele conseguiu uma quantidade minúscula de votos, ele só foi eleito o premier da Inglaterra porque o voto da direita se partiu, e é tipo, cara, no Brasil tudo indica que é impossível, é impossível você
ter essa repartição de votos igual teve na Inglaterra por causa do mecanismo de segundo turno, entendeu? Nos Estados Unidos, a Kamala Harris, ela é uma representante do PSB, que é uma pessoa sem sal, etc. E aí, chegou no segundo turno, ela foi destruída pelo Trump, né? Pelo menos a performance do Trump foi muito superior. Então, cara, por um lado, a possível morte do Lula... Agora ou depois eu acho que... Mas vamos supor que fosse agora, né? Só adiantaria the coming of o PSB, a esquerda se tornar o PSB, mas eu acho... Isso me parece, pelo menos, uma força política extremamente fraca, assim, sabe? Da mesma forma que os democratas estão meio perdidos nos Estados Unidos, eu sinto que, cara, a esquerda no Brasil também estaria meio perdida, sabe? Ó, eu vou falar uma coisa, não sei se o Bahia tem aí... Isso pode até dar a capa da próxima Valete. Eu cheguei a mostrar pra você. Que é, assim, esse problema da esquerda, porque não é só aqui, não é só nos Estados Unidos, é em todos os lugares. Você tinha comentado, os nomes populares da esquerda, talvez o último nome foi Obama. Eu não consigo me lembrar, tirando o López Obrador no México, que foi um hitzinho. Eu não consigo me lembrar, assim, me fala um nome empolgante da esquerda. O cara lá do Chile, ele entrou... bem, né, por causa daquela constituinte, mas os chilenos se perceberam que fizeram merda com a constituinte muito rápido. Sim. E começaram a voltar atrás e ele fez um governo completamente adestrado. Então, hoje ele é um cara assim, sabe, come de garfo e faca, sabe? Ele não é um imbecil que ele tava parecendo ser. Só que pra uma esquerda que não tem um horizonte mais de inovação, meio que não era isso que eles estavam esperando. Não vai ser isso com a moça que ganhou lá no México. Eu tento ver assim, Portugal, Espanha, o partido de esquerda tá lá no poder na Espanha. Não é nada, assim, a esquerda não tem absolutamente nada a propor. E acho que tem um problema de horizonte aí, eles realmente não tem nada novo. Só que no Brasil essa história começa a ficar engraçada, porque se a gente começa a ficar pensando no governo do PSB, a primeira coisa que eu fico pensando os 50 e tantos milhões de votos que o Lula teve, majoritariamente de periferia e em regiões como o Nordeste e em cidades pequenas, esse voto é um voto do Lula e não é um voto do PT. Sim. Tá certo que o PT pode ter um recall de número, de memória e tal, mas pra quem esse eleitor iria? Porque esse eleitor, ele vota 13 ininterruptamente, pra valer mesmo, desde 2006. 2002, né, ainda tinha um voto de máquina lá, os caras votavam, por exemplo, na Bahia, na turma do ACM e tal, mas isso foi convertido. Em 6, a gente pode falar, a gente tá há quase 20 anos, vai fazer 20 anos em 2026, em que esse eleitor é 13, é 13, é 13, é 13, é 13.